Oi pessoal, eu sou a Lari e é uma felicidade ter você aqui comigo mais uma vez. E hoje nós vamos ter mais uma devocional, mais um momento que a gente eleva o nosso coração a Deus. E nas nossas devocionais, normalmente a gente tem usado o livro Bom Dia, da Stormy Martin, e este e outros livros que podem edificar a tua fé cristã estão todos aqui com links para aquisição no box de informações. E se você é nova por aqui, eu já quero te pedir que tu se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você fica sabendo de todas as boas novas que o Espírito Santo tem segredado ao meu coração e que eu tenho traduzido em conteúdo para trazer aqui pro canal para você. Já peço também que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, assim você abençoa o canal, abençoa a vida de outra pessoa e abençoa a tua vida cumprindo o ID de Deus. Muito obrigada por isso! E a nossa devocional hoje tem um título que diz assim: Quando Deus diz não. A autora Stormy diz que para refletir sobre isso, a gente pode ler o livro de 2 Samuel, capítulo 7. Desculpa, gente. E o livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículos 5, 12 e 13 diz assim: Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Você construirá uma casa para eu morar? Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um de seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Quem já leu aqui sabe que Davi tinha uma vontade de construir um templo para Deus, e Deus diz não, você não. Eu vou fazer, o seu sucessor é quem vai construir, né? Então Deus diz não ali para Davi, né? E era um intento bom, né? Então vamos ali. Não queremos ouvir um não quando precisamos de ajuda, quando pedimos alguma coisa ou quando queremos comprar algo. Nosso desejo é ouvir sim, sim, sim. Davi esperava um sim de Deus. Assim como o profeta Natan, afinal de contas, Davi queria honrar a Deus construindo um lugar de adoração. Natan estava tão certo do sim de Deus que orientou Davi a seguir o seu coração. Aquele lhe parecia um bom plano com uma boa motivação. Deus então interferiu, e naquela mesma noite o Senhor falou a Natan. O profeta compreendeu que teria de dizer a Davi que aquele não era o plano de Deus. A negativa de Deus não significa que ele não se importa conosco, mas sim que ele tem um propósito maior. O que você pediu pode ser perigoso, pode estar em segundo plano ou pode ser errado. Talvez sua motivação não tenha sido correta. Deus, sabiamente, diz não. Quando ouvir um não de Deus, confie na sabedoria dele. É possível que esteja assinalando um sim em outra direção. Davi recebeu um decepcionante não, mas viu também um sim futuro. O filho de Davi, Salomão, construiria o templo com recursos mais gloriosos que qualquer outro. Quando Deus disser não a alguns dos seus pedidos em oração, agradeça-lhe por sua sabedoria. Diga-lhe que ficará na expectativa do bem que resultará. E aí, gente, como é difícil, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa, e coisas boas, né? Você vê que o intento do coração de Davi era bom, né? Ele queria fazer uma coisa boa, uma coisa para Deus. Mas Deus vai lá e diz não. E aí, pra gente refletir um pouquinho sobre isso, eu queria ler pra gente aqui a história do nascimento de Jesus, que tá lá em Mateus 1, capítulo 1, aliás, versículos de 18 a 25. E aí diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo-a infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E aí, onde é que a gente vê o não de Deus aqui, né?
a gente percebe que a Bíblia faz questão de dizer que José era um homem bom, né? Ele era um homem honesto, né? E ali, naquela cultura, não tinha essa coisa de você casar com uma mulher já grávida. A mulher tinha que casar virgem, né? E aí o que aconteceu? José, quando ficou sabendo que a Maria estava grávida, aquilo era uma vergonha muito grande para ele, para a família dele. E ele não queria começar a construir a família dele debaixo de uma vergonha, né? Ele queria começar a família dele corretamente, como a gente deve, né, fazer. A gente, nos dias de hoje, também deveria ser assim, mas isso é uma outra seara, é um assunto para outro momento. Mas ele queria começar a família dele ali de forma boa. E aí, para não difamar a Maria, para não levá-la a público e ela ser apedrejada, porque essa era a lei da época, José resolve deixá-la secretamente, em segredo. Então, a intenção do coração dele era tão boa. Olha que intenção boa que tinha no coração dele. Primeiro, ele começar a família dele de forma correta. Ele começar com uma mulher virgem, como mandava os costumes, como mandava a lei, né? E como era esperado que se acontecesse. E segundo, não difamá-la, não levá-la à morte por apedrejamento, né? Não difamar o nome dela. Então, olha como as intenções do coração de José eram maravilhosas, né? E aí, quando o anjo aparece para ele, o anjo fala assim, não, você não vai fazer nada disso. O que tá ali na Maria foi concebido pelo Espírito Santo. E você vai aceitar esse tipo de casamento. E você vai esperar o menino nascer e vai colocar o nome dele de Jesus. Imagina se José tivesse resolvido seguir o coração dele e não tivesse ouvido o não de Deus. E aí? Ele teria feito lá o casamento dele com outra pessoa, da forma que ele acreditava que tinha que ser, e a gente não teria tido aí o Salvador, porque a Maria, consequentemente, ia acabar sendo apedrejada, porque iam ali, por que ele deixou ela? Por que José, né, deixou a Maria e tal, e iam ver a barriga crescendo e ela ia ser apedrejada, então nosso Salvador não ia nascer. Então olha como é importante tudo isso pra gente entender como é importante a gente saber ouvir o não de Deus. E Deus é o nosso cabeça, né? A gente tem que ser ali submissa a Deus. Só que no nosso casamento também, eu queria trazer uma aplicação prática dessa palavra. No nosso casamento também, nós temos um papel ali de submissão, de estar sob a mesma missão do nosso marido. Ele é o nosso cabeça, né? A palavra diz isso. E aí, quando o nosso marido fala assim, esposa amada, querida, do coração, não dá pra comprar aquele sapato novo. Não tem condição esse mês, tá brabo, não dá, não faça isso. Aí você vai lá, fica passando na loja, fica se tentando, experimenta o sapato. Tô falando de mim, gente, não tô falando de você, não. E aí você vai lá, experimenta aquele sapato 1000 vezes e fica pensando que sua vida não vai ter sentido se você não tiver aquele sapato. E aí você fala assim, ai, mas se eu parcelar em pequenas prestações, e aí você vai lá, cai na tentação, não ora, não é submissa, cai na tentação. Compra o bendito do sapato. E às vezes o sapato fica lá guardado, tu nem usa, e a tua dívida aumenta, e cada vez mais, todo mês vai se enrolando, porque todo mês a gente vai caindo em novas tentações. E aí, como é que a gente ouve esses nãos diários? Que vem de Deus, vem do pastor da nossa casa, que vem dos nossos pastores, quando a gente ouve alguma coisa do púlpito que fala não pra gente. Como é que a gente reage? Como é que a gente tem feito para seguir esses nãos que a gente ouve? Como é que tá o nosso coração nesse sentido? Eu queria que a gente se avaliasse hoje. E enquanto a gente se avalia, vamos orar, não é mesmo? Senhor, confio em Ti e aceito Tuas respostas, mesmo quando não são o que eu gostaria. Sou grata a Ti por saberes o que é melhor para mim. Gente, o não de Deus, o não dos nossos maridos, que são homens de Deus, homens submissos a Deus, tá? Não é do nosso marido mundano, dos nossos maridos submissos a Deus. O não, ele sempre vem pro nosso bem. Amém. Graças a Deus por isso. Eu quero te agradecer por você ter ficado aqui comigo até o final. Se alguma dessas palavras te tocou, mesmo que tenha aí remexido numa ferida tua, pode ter certeza que é o Espírito Santo querendo agir, querendo trabalhar em você.
E eu te peço encarecidamente que você avalie esse vídeo, que você curta ele, para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é relevante. É importante para o criador de conteúdo que você curta, que você avalie o vídeo. E eu te agradeço muito por isso. Muito obrigada, um beijo, até a próxima, se Deus quiser, e fiquem com Deus. Tchau!